A Câmara Municipal de Tomar pretende iniciar já em 2019 a obra referente à ciclovia entre a Praceta Raul Lopes e o Instituto Politécnico, ainda que, em recente sessão pública de apresentação do projeto Tomar Ciclável, a esmagadora maioria dos presentes, na maior parte afetos às estruturas partidárias do Concelho, tenham manifestado reservas sobre determinadas situações, neste caso sobre o escoamento de trânsito no troço compreendido entre as rotundas do McDonald's e do Instituto Politécnico, onde, refira-se, está pensado reduzir o número de vias. Ficaram então expressas essas preocupações não só para o automobilista comum, como também para a passagem de ambulâncias que tem como destino o Hospital Nossa Senhora da Graça. Registro ainda para lamentos em torno do que foi considerado como uma explicação vaga e que deixou dúvidas por esclarecer por parte da dupla de arquitetos da projetista ProAP, que marcou presença nesta sessão. Registro para a abertura a cargo de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, que abordou as linhas gerais deste projeto, enquadrando num conjunto de candidaturas. Há um conjunto de candidaturas ou de projetos que foram pensados, foram elaborados no âmbito desses tais desígnios que falava e que têm muito a ver com as questões da mobilidade, e nomeadamente dos modos suaves de mobilidade, as questões da eficiência energética, questões, enfim, no fundo, ligadas também com o ambiente em geral e, naturalmente, também muito com mudança de paradigma em alguns modos e vivências das comunidades e que tem também muito a ver com estas questões da mobilidade. E, claro, inserindo-se sempre numa lógica, o mais possível, também de reabilitação do espaço urbano, e, portanto, também com isso criando novas vivências e novas comodidades para os cidadãos em geral, sempre o mais possível para além destas grandes linhas que já referi e que são, como dizia, acho que estão vertidas nas candidaturas genericamente disponíveis aos municípios, portanto, também muito nesta lógica que é comum, que se traduz muito naquela ideia de devolver as cidades às pessoas. Portanto, nesse conjunto e particularmente no âmbito de um conjunto vasto de candidaturas que são englobadas num programa que é o PEDU, Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que os municípios, portanto as cidades, os municípios que têm cidades podem naturalmente, puderam vir a desenvolver e a concorrer. No nosso caso há um conjunto de projetos e este que hoje aqui apresentamos é mais um deles. E que tem algumas regras base para poderem, portanto, ser desenvolvidos. O que é que os municípios têm naturalmente feito ou tentam fazer é dentro dessas regras, precisamente indo ao encontro daquilo que sejam esses tais desígnios que não são, volto a dizer, os municípios que desenvolvem, portanto são desígnios nacionais e neste caso até europeus, mas que depois, portanto, tentam encaixar nisso, como dizia também, a tal reabilitação dos espaços urbanos, e com isso não só podendo dar a tal mais comodidade às pessoas, por exemplo, com a concretização de novos passeios, ou com as questões de, por exemplo, eventualmente nova rearborização, a mudança de iluminação e para novas tecnologias, enfim, um conjunto de situações que obviamente são introduzidas genericamente nestes projetos e nestas candidaturas. Portanto, neste conjunto e dos vários projetos que foram desenvolvidos e desenhados, portanto, há então este projeto que tem a ver com este que é um eixo de alguma forma importante na nossa cidade, mas que efetivamente não tem, enfim, é um troço que tem várias características ao longo deste eixo, e que em muitas delas não tem de facto uma característica de espaço urbano. Enfim, são em alguns casos obras feitas já há muitos anos ou com outros contextos e com outras realidades e, portanto, as comunidades, e a nossa também não é diferente, foram evoluindo e, portanto, há efetivamente essa necessidade de lhe dar um aspecto e uma vivência efetivamente mais urbana neste eixo que, como dizia, é muito importante. Aquilo que temos aqui em apreço essencialmente é, portanto, aquilo que chamamos então o Tomar Ciclável, que é este eixo que compreende, portanto, estas duas avenidas,
mas que vulgarmente na sua extensão são conhecidas muitas vezes como ainda com o nome antigo de Estrada da Serra. Portanto, toda esta, no fundo, esta zona que vai entre a Praceta, a Raul Lopes e o Instituto Politécnico de Tomar. Registro então para a explicação dos arquitetos da projetista ProAP, que defenderam então este projeto e consideraram-no como uma mais-valia para a cidade. A maneira como se conseguiu fazer isto foi através de alterações relativamente minuciosas, feitas sobretudo sobre questões de detalhe nos perfis dos passeios e das faixas de rodagem, tentando encontrar a possibilidade de conciliar a função rodoviária, a função ciclável e a função pedonal. As estratégias que foram utilizadas foram diferentes nas duas secções da estrada, e se calhar, mais do que eu estar aqui a contar do projeto, a ideia será talvez conseguir mostrá-lo, conseguir apresentá-lo. Bem, o projeto incide precisamente sobre este troço. Conseguimos perceber muito bem o que é que significa este troço em relação à mancha mais densa da zona urbana de Tomar. É uma aproximação importante desde o centro até ao equipamento talvez mais importante da periferia, e conseguimos perceber também a importância enquanto possibilidade de servir o próprio centro com um equipamento deste tipo. Em relação ao encaixe geral do projeto, aqui temos identificadas as 3 secções de que ele foi constituído. A secção A, de que não vamos falar agora em detalhe, e as secções B e C, que correspondem precisamente às duas diferentes estratégias através das quais se conseguiu manipular os perfis das vias em referência. Bem, esta peça do sistema urbano da cidade de Tomar começa precisamente neste ponto. Este ponto é um ponto que se encontra assinalado através de um alinhamento que será seguramente mais do que uma coincidência, que alinha a Alameda 1 de Março com uma espécie de referência espacial ao convento de Cristo, e que marca, portanto, uma espécie de continuidade, aqui única e exclusivamente virtual ou geométrica, que depois se tenta materializar na continuidade deste outro eixo que se descreve a partir de agora. Esta é a chamada secção A, a praceta que terá já sido apresentada, e que de alguma maneira é interessante só para conseguirmos perceber algumas questões relacionadas com a continuidade dos materiais e com a continuidade de algumas geometrias. E este é o plano geral da chamada secção B. Bem, algumas fotografias da existência, que no caso desta apresentação são relativamente pleonásticas, porque conhecem de certeza os senhores melhor que nós o contexto em que estivemos a trabalhar, e a possibilidade de começarmos a descrever a nossa ideia. O que é que nós tentámos fazer? O que nós tentámos fazer foi desenhar uma pista ciclável que, sendo identificável pela cor, pela textura, como uma pista ciclável, conseguisse formar uma família material e uma família cromática com os outros espaços da mobilidade doce. Ou seja, tentámos fazer com que a pista ciclável não fosse uma espécie de implante acrescentado por sobreposição, às vezes relativamente gritante em termos de contraste com os outros materiais existentes, no contexto das novas vias. E porquê? Porque frequentamos muitas vezes estas circunstâncias, nomeadamente em Lisboa, em que a pista ciclável é acrescentada, é sobreposta como uma espécie de emplastro àquilo que existe,
sem haver o necessário cuidado em relação às questões de fusão, em relação às questões de contexto, em relação às questões de, nomeadamente, de conciliação com todas as outras energias do local, nomeadamente as energias transversais que têm que continuar a funcionar e que não podem ser subordinadas a nenhuma infraestrutura, por mais importante que ela seja. Portanto, aquilo que nós tentámos foi conseguir inventar, pela geometria e sobretudo pela família de materiais, uma espécie de presença identificável da pista ciclável, mas a sua possibilidade de ser condicionada, de ser constituída uma família material mais englobante. Aqui vemos bem um exemplo disso. A primeira tentativa que fizemos, e foi uma experiência que não teve bons resultados, no diálogo que tivemos com a Câmara, era precisamente a tentativa de encontrar espaços frequentes de espaço partilhado, daquilo a que se chama, nas experiências que temos tido, sobretudo em contexto europeu, não nacional, dos espaços de partilha, ou seja, da tentativa de multiplicação dos espaços em que a pista ciclável se dissolve como entidade perfeitamente identificável para ser misturada num espaço em que peões e ciclistas têm, e às vezes mesmo veículos automóveis, têm a necessidade de abrandar todos eles as suas egoístas persecuções para olhar para os outros e para considerar os outros na divisão do mesmo espaço. É uma experiência que frequentemente dá bons resultados, frequentemente também dá maus. Um dos problemas que temos tido, por exemplo, nas pistas cicláveis que estamos a desenhar na Suíça é a consequência agora das bicicletas elétricas que estabelecem velocidades de circulação e violências de circulação e sensações de autonomia e de domínio que frequentemente levam as pessoas a entender a pista ciclável como uma espécie de autoestrada e portanto, sentirem-se num direito quase arrogante de subjugar tudo e todos à sua presença. Isto gera grandes problemas quando as circulações começam a aproximar-se com frequência dos 40 km por hora, não é? Que é frequente e fácil atingir com a bicicleta elétrica. E neste momento, por exemplo, na cidade de Geneve, fala-se mesmo de começar a separar as ciclovias, é uma coisa que eu acho um bocadinho absurda, separar as ciclovias velozes das ciclovias lentas, porque evidentemente ninguém tem vontade, quando tem um neto, um filho ou um sobrinho pequenino que vai com as rodinhas, ninguém tem vontade de o misturar com o competitivo e egoísta utilizador da ciclovia que só quer a velocidade e que só quer a eficiência. Portanto, estas figuras que agora nós ainda consideramos como promíscuas, digamos assim, espacialmente, tendem ou a ser cada vez mais isoladas na sua especificidade, o que me parece que vai contribuir para um espaço cada vez mais fragmentado, mesmo em termos de imagem, cada vez mais partido aos bocados, ou então vai tender precisamente para uma espécie de entendimento, pelo menos em circunstâncias pontuais, um entendimento de condivisão, um entendimento de partilha que irá necessariamente conduzir a geometrias muito mais simples em termos do desenho das vias. Portanto, nós questionámos esta situação e acabamos por propor estes espaços que não são espaços partilhados, são espaços em que a pista ciclável se identifica com toda a autonomia, mas que por razões de familiaridade, digamos assim, cromática, se encaixam num contexto onde a presença prepotente de uma pista não é legível de uma forma tão vibrante, digamos assim.